tem bastante coisa legal para ver. Vamos lá. Então, vamos começar. Vamos lá para minha tela. Tá aí a primeira questão sobre o João, o Comênios. O educador João Amós Comênios, óbvio que esse nome aí tá passaram o nome do Comênios para o português, o João Amós Comênios. Nossa, o cafezinho tá demorando para terminar, acho que não vai dar, não, até porque senão eu não durmo depois. Vamos lá. Então, sobre Comênios, gente, é considerado o pai da didática. Por que ele é considerado o pai da didática? Então, lá no século XVII, quase ninguém estava preocupado com a questão de ensinar tudo a todos. E o Comênios ele levanta essa preocupação. Então, ele tem a obra de referência, pensando assim, indo direto ao ponto, né, pensando em coisas que as provas, os concursos gostam de cobrar. Então, a obra do Comênios que cai como referência Didacta Magna, anotem aí, a obra de referência, e o ideal de Pansofia. Sofia que muita gente deu o nome para o filho de Sofia aí, né? Uns tempos atrás. Agora está aparecendo bastante Maia. Agora eu tenho visto Maia. Mas Sofia teve bastante. Então o que é Pansofia? Ensinar tudo a todos. Beleza? Pansofia, ensinar tudo a todos. Então aqui diz assim, o educador Comênios é considerado o pai da didática por formular os princípios de uma educação racionalista que toma como base a ciência moderna e os estudos sobre a natureza. Beleza, vamos guardar esse aqui. B. Defender a necessária reforma da educação como contraposição à corrupção da bondade natural do homem. Isso aqui é Rousseau. Isso aqui não é Comênios. Isso aqui é Rousseau. Vejam que ele fala, que é um U, que ele fala, né, da bondade, a corrupção da bondade natural do homem. Defender para a infância uma educação livre, espontânea e natural. Aqui também é Rousseau. Também é Rousseau. E ter criado o método de ensino fundamentado em 5 passos regulados pelos mestres. Aqui é Herbar. Ok? Então, a alternativa correta é a A. Bom, mas nós precisamos analisar algumas características importantes do Comênios, né? Para a gente não ficar só nisso. Quais são as características? Então, vamos falar de Comênios. Fazer uma revisão aqui sobre Comênios. Pessoal, a gente está falando de um nome muito importante, principalmente ali do século XVII, tá bom? Então, veja, o ponto de partida da aprendizagem é sempre aquilo que é conhecido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Comênios ele tem um caminho para a aprendizagem. E se ele tem um caminho para a aprendizagem, ele está pensando numa didática, ou seja, a preocupação dele é como que o sujeito pode aprender, o que eu preciso fazer para que o sujeito aprenda. É óbvio que nós estamos diante de uma didática bastante instrumental, que está preocupada em descobrir um método, uma forma de ensinar algo para todos, né? Mas o ponto importante é que existe aqui uma preocupação didática. Então, vejam, o ponto de partida da aprendizagem é sempre o conhecido, do simples para o complexo é o caminho, né, do concreto para o abstrato. Então, nós temos aqui uma técnica. Tá? Então, há aqui uma técnica, uma preocupação de Comênios em desenvolver uma técnica de ensino, tornar a aprendizagem eficaz a partir da organização das tarefas. Como que o professor organiza as tarefas para que o educando aprenda, beleza? E, obviamente, que tendo, então, o livro, né, como base, o Didacta Magna, o que o Comênios cria? O que ele traz para nós? Ele traz
princípios e regras de ensino. Então, se uma questão coloca lá para você, se ela faz uma interpretação, né, de Comênios e traz que Comênios estava preocupado com uma técnica de ensino, com a estruturação de uma técnica de ensino, e ele desenvolve então princípios e regras de ensino visando a aprendizagem do sujeito, está correto, tá? Está correto. Então o caminho é esse, do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, o que mostra muito essa visão racionalista, né? Essa visão racionalista do caminho da aprendizagem, do simples para o complexo. Ainda, verdadeiro estudo inicia-se nas próprias coisas, no livro da natureza. Então, como nós vimos, a questão fala assim, ó, formular os princípios de uma educação racionalista. Então, o que seria uma educação racionalista? Eu ter um caminho, por exemplo, do simples para o complexo, do concreto para o abstrato. E ainda, que toma como base a ciência moderna e os estudos sobre a natureza. A natureza é a base, não é? A porta de entrada da aprendizagem. O verdadeiro estudo inicia-se nas próprias coisas, no livro da natureza. Experiência sensível é a fonte do conhecimento. Então, educação dos sentidos. Como que o sujeito conhece? O sujeito conhece vendo, o sujeito conhece experienciando, sentindo, cheirando, né? Então, é dessa forma que ele tem acesso à realidade. Então, falando de experiência sensível, nós temos aqui, ó, a assimilação dos conhecimentos não se dá instantaneamente. Né? Então, não se trata de um registro mecânico. Apesar de o sujeito começar o processo de interação dele com o objeto através dos sentidos, a assimilação dos conhecimentos não se dá instantaneamente. E a percepção sensorial das coisas tem um papel decisivo no ensino. O conhecimento deve ser adquirido a partir da observação das coisas. Ó. Da observação das coisas. Então, isso aqui, na verdade, mostra o que para nós? Como que era qual que era a forma de ensinar, por exemplo, lá do ensino escolástico? Você lembra? No ensino escolástico, que tem como um dos grandes nomes Tomás de Aquino, a base do processo de ensino é a retórica. Então, como que ensina o outro? Pela retórica, falando, trazendo conceitos. Aqui não. Aqui com Comênios a gente observa o quê? Essa preocupação com o sensorial. A mera retórica não ensina. Então lá na sua prova, às vezes você se depara com, vai resolver questões, se depara com várias questões sobre Comênios mais fácil, né? Que fala da didacta magna, que fala sobre ensinar tudo a todos, a pansofia, que fala, por exemplo, dessa questão do caminho da aprendizagem do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, mas você não faz, às vezes, correlações. Né? Ou seja, toda essa forma de o Comênios ver o processo de ensino é diferente, né? É uma forma de superar, de se opor ao ensino escolástico. Tá? Então, eu vou colocar aqui um versus, ó, uma oposição ao ensino escolástico. Beleza? Beleza. E aqui, quando a gente fala, então, de experiência sensível, como sendo fonte do conhecimento, educação dos sentidos, nós estamos aqui diante do quê? Do método intuitivo. Método intuitivo. Escrevam aí. O que é o método intuitivo? Observação direta das coisas. Então, o processo de aprendizagem, a forma de aprender, o ponto de partida da aprendizagem, do conhecimento, é a observação direta das coisas a partir dos órgãos do sentido. Ok? Beleza. Então, a experiência sensorial é valorizada. Né? Então, como que eu faço para aprender? Qual que é a via de aprendizagem? É a experiência sensorial. Então, falou aí do Comênios, método intuitivo.
Valoriza o ensino feito pela ação e voltado para a ação. Só fazendo aprendemos a fazer.